Agora quem, ó, nesses trajes, né, quem vai desconfiar que eu possuo uma torneira de soco inglês e um furador de coco? Para. Este criador de conteúdo medíocre não tem capacidades cognitivas para iniciar um vídeo de forma decente. Por isso ele vai usar essa introdução como desculpa. Kotaro vai morar sozinho. Olha os passarinhos cantando. Um anime que, à primeira vista, não é algo que chama muita atenção na sua parte visual, eu diria. Eu mesmo só vi por conta do meu irmão. Mas eu garanto aos senhores e às senhoras que esse anime é maravilhosamente bom. Por isso, meu objetivo agora é fazer vocês acompanharem as grandes aventuras desse anão cabeçudo e sua turminha. Esse anime, ele toca em temas meio que delicados, mas não é como se fosse o foco total. A forma com que tudo é abordado faz a gente focar bem mais nos desenvolvimentos dos personagens e nas relações deles, e a forma com que eles interagem. E ainda assim não deixa a gente esquecer que todos ali lidam com diversos problemas. Bom, só pra avisar, vai ter alguns mínimos spoilers aqui, né? Mas eu agradeço se vocês verem até o final do vídeo. Se é que vai ter alguém pra assistir. O anime acompanha esse anão aí, com um crânio completamente desproporcional ao tamanho do corpo. Kotaro Sato é um molequinho de 4 anos, só que há um porém. Quando a gente imagina uma criança de 4 anos, geralmente você vai lembrar de coisas desse tipo aqui. Kotaro? O Kotaro tá em outro nível. O Kotaro é um verdadeiro Shed à frente do seu tempo. Cale-se, criança tola, engula seu choro diante da magnitude desse homem. O Kotaro de início tem uma fala que não lembra de forma alguma de uma criança. Até porque toda criança é catarrenta. E isso não só no início, como vai até o final da temporada, até porque essa é a personalidade dele. E vamos lá. Como já diz o próprio título do anime, Kotaro vai morar sozinho, mas por que um moleque de 4 anos vai morar sozinho em um apartamento e esses sendo aqueles que aparecem em todo o anime e eu não sei o nome desse negócio? Bom, essa também é a dúvida do Karino, o segundo protagonista dessa história linda e maravilhosa. E esses dois se conhecem porque o Kotaro é meio perturbado e sai entregando o lenço pra galera do apartamento. E o Karino já é um adulto aspirante a mangaka, pois ele ganhou um concurso. O negócio agora é fazer a sua primeira história e se manter vivo. Isso é meio que uma responsabilidade dele. Ah, e ele também não toma banho. A reação dele tendo esse primeiro contato com o Kotaro é tipo a nossa, mas a relação desses dois personagens é incrível. Isso porque na casa do Kotaro não tinha banheira. Então ele vai falar com o Karino, que sugere que ele vá em casa de banho. E vendo que estava tendo muitos desaparecimentos de crianças, o Karino vai com o Kotaro sem nem mesmo saber o porquê. Daí vai surgindo uma amizade. Eu gosto muito desse primeiro episódio, porque o Karino é um personagem que é fácil de você acabar gostando. Mas ao longo do anime sabe-se muito pouco sobre ele. E como ele e o Kotaro estavam se conhecendo, ele descobre que o Kotaro não tem pais. Claro que essa seria a dúvida de qualquer um. Aí ele acaba falando também que não tinha pais, que tinha perdido os pais quando era criança. Até que ele pergunta isso aí. Se sente sozinho? Como é? Eu tô perguntando se... Não, nada não, esquece. E essa pergunta dele não sai da minha cabeça, porque eu me pergunto, tô falando muita palavra pergunta, o que ele queria fazendo esse questionamento. E agora, hein? Mas a gente vai deixar isso para daqui a pouco, vocês vão entender. Vamos falar primeiramente do Kotaro, que ele tá quase sempre muito apático. Eu não sei se eu posso dizer apático, pois o personagem não é assim. Mas eu falo no sentido de ele sempre manter essa mesma expressão no rosto e a forma estranha com que ele fala. E tudo vai sendo explicado ao longo dos 10 episódios. O Kotaro é uma criança que esconde traumas. E a gente vê que um dos grandes escapes dele é um anime, Tono-sama. E é de onde vem toda a marra do moleque. Ele tá sempre querendo tá muito à frente, não parecer fraco, parecer sempre muito responsável e tal. Por mais que ele seja só uma criança, ele já viveu coisas que são muito difíceis de lidar, ainda mais quando você é uma criança de 4 anos. A gente vê que ele sobrevive com o dinheiro do seguro de vida da mãe dele, que até o final da temporada ele não tinha ciência de que ela não estava mais viva. E fica claro que ele também tem uma medida protetiva contra o pai, que já teria o agredido aí outras vezes, né? E acabou perdendo a guarda do moleque. Tudo isso chega a ser muito cruel. E por isso mesmo o Kotaro muitas vezes evita situações parecidas com outras que os desfavoreceram no passado. Eu não sei se é assim que eu posso falar, mas eu vou explicar isso depois. Ainda no primeiro episódio é nos apresentada a Mizuki, que também é uma vizinha do Kotaro.
E mais pra metade do episódio a gente vê que ela tá com uns probleminhas aí, mas não é entregue muito logo de cara. Por conta desses problemas ela acaba enchendo a cara e a rapaziada encontra ela desse jeito aí. E aqui acontece uma cena bem tocante até, pois a Mizuki, ela não só tinha enchido a cara, como ela tinha chorado, coisa que o Kotaro percebeu rapidamente, diferente do Karino. E quando o Karino pergunta sobre, ele diz que já presenciou adultos chorarem com uma frequência maior do que ele gostaria, mostrando que ele tem essa capacidade de enxergar muito bem o que uma pessoa está passando, sabe? Isso porque ele já experienciou de formas ruins as mesmas situações. Sim, eu ainda tô falando do primeiro episódio, eu vou continuar porque tem muita coisa. É nele que vimos o primeiro sorriso do Kotaro no anime inteiro. Não é o único, é o primeiro, tá? E isso por conta de uns desenhos que o Karino faz nos curativos dele. E aqui é apresentado mais um personagem, o Tamaru, que ele é meio que... Bom, ele meio que tenta usar o Kotaro como substituto do filho dele, já que o moleque não quer mais ver o pai. E quando o Kotaro descobre, ele recusa o presente e vaza. E isso faz ele questionar o Karino sobre os desenhos que ele tinha feito e se eles eram mentirosos, assim como o presente do Tamaru. Mas Karino rebate a pergunta dele com outra pergunta. E seu sorriso naquela hora também era mentira? E diz que os desenhos foram feitos com muita consideração. Mostra mais uma vez que por mais que ele tente parecer alguém mais pé no chão, ele ainda é uma criança. Dá pra ver o fascínio dele pela resposta do Karino. O Karino, personagem qual o Kotaro mais se aproxima. A relação deles fica tipo pai e filho, ou irmão mais novo e irmão mais velho. Mas como eu disse, diferente do Kotaro, ao longo do anime a gente sabe muito pouco sobre o Karino. Só algumas informações que ele acaba soltando, a gente sabe. E quando ele pergunta se o Kotaro se sente sozinho, eu acho, sei lá, eu acabo interpretando isso como se ele de alguma forma visse ele mesmo no Kotaro. E faz ele lembrar de como ele se sentiu depois da perda dos pais, o que instigou a curiosidade dele no moleque, pois ele já se sentiu e ainda se sentia sozinho. Talvez ele quisesse que o Kotaro não passasse por isso também, sabe? Tanto é que ele passa a seguir o Kotaro sem nem mesmo saber o porquê. Da primeira vez ele teve um pouco da influência dos casos de desaparecimentos, mas depois, antes de ele fazer aquela pergunta, o Kotaro fala que ele parece ser bem solitário. Deu pra ver que essa frase martelou na cabeça dele pelo menos uma vez. Mas sei lá, é um palpite meu, né? Mas eu gosto de acreditar nisso porque faz eu gostar muito mais do personagem. Ele é um personagem ótimo, só que ele não tem tanta profundidade. Isso não é um ponto negativo pra mim, mas isso faz, sabe, essas coisas dele que ele joga assim no meio do anime, sabe? Sobre ele, faz eu criar uma lore toda na minha cabeça. E isso que é bom em Kotaro. Na verdade, quase tudo é muito bom. Quase tudo é muito perfeitinho, sabe? Funciona muito bem. Até o visual dos personagens. Tipo, os olhos do Kotaro são completamente diferentes do pessoal lá. Tipo, a maioria. E meio que dá uma profundidade. Representa bem o moleque. Sempre que ele tá meio admirado com algo, surge ali meio com a íris branca lá, sei lá. E entre os outros personagens, o Karino é o que tem os olhos mais parecidos com o do Kotaro. Não sei se é uma viagem minha, mas... Poxa, eu acho que lembra, assim, sabe, um pouco, né? E lembram do que eu disse sobre evitar situações ruins parecidas com outras do passado. Tipo isso. No episódio 3, ou é no 4, não lembro. Um desses dois aí. A Mizuki e o Karino, eles querem tirar uma foto com o Kotaro, porém ele faz de tudo pra que os moleques não consigam, tá ligado? Os moleque. E ele só faz isso porque no passado, quando ele tava no orfanato, o pai dele viu uma foto dele e do pessoal lá. Foto da galerinha do orfanato. Então como ele viu que o Kotaro tava lá, ele foi até o orfanato, fez um escândalo lá, muito louco. E foi até o motivo o qual fez o Kotaro fugir. Eu não sei se eu passei essa ideia direito, mas eu espero que vocês tenham entendido. E o anime é isso. Eu queria falar bem mais, tem muita coisa, mas o resto eu deixo pra vocês. Essa história não é só sobre o Kotaro. Todos os personagens têm um foco, mas sim, não tiro o destaque do Kotaro. Tipo, a Mizuki e o Tamaru, tipo, tem uns probleminhas deles que são citados ali de forma rápida, mas depois eles ganham um episódio focando só nesses problemas e na resolução deles e tudo mais, muita coisa, uau, incrível. Novos personagens vão surgindo e é tentando ajudar esse anão cabeçudo que eles acabam sendo ajudados por ele também, mesmo que de forma indireta. Ele conseguiu cativar todas aquelas pessoas e de certa forma, no final de tudo, ele acabou ganhando uma família. Bom, eu já falei demais, né, não? Deve ser meio insuportável. Então, eu já tô vazando. Assistam o anime.